que o André tá aqui na linha com a gente. O André tá na linha com a gente aqui direto de Bauru. Não é, André? Isso mesmo, direto de Bauru, São Paulo, aqui para todo o Brasil. E a vocês. A cidade sem limite, né? Com certeza, apesar que tá cheio de limites agora essa quarentena, né? Tá totalmente limitado, é verdade. Não pode sair muito, tem... Ô André, vamos lá, eu quero a sua participação, vou pedir para você segurar aí que você já entrou, vou chamar mais gente para essa nossa roda de conversa. Alô? Alô, boa noite, Fernando. Estou me questionando às vezes o porquê disso está acontecendo. Ô André, e você, o que tem a dizer? Direto de Bauru. Então, Fernando, eu costumo um pouco mais a fundo esses problemas, porque eu acho que um pouco dessa repercussão do Flávio Queiroz ter chegado a tudo isso é culpa do próprio Flávio Bolsonaro. Que lá no começo, né, quando o começo estourou essa história do Queiroz, né, ele tentou de todas as formas justificar, tentar provar antes da hora, correu para o STF lá para tentar barrar o processo. Então isso acabou fomentando muito esse assunto, né? E a minha opinião é que, assim, a gente tem que analisar o que está em jogo nesse momento, né? E o que está em jogo? Está em jogo o futuro do Brasil, né? Que estava caminhando para um comunismo, né? Que eu sei que muita gente não gosta que fale isso, mas o Brasil estava caminhando para um comunismo aí na mão do PT, né? Aí houve essa interrupção agora com a eleição do presidente Bolsonaro, né? Eu sou bolsonarista, tá? Já deixo claro aqui para vocês, eu sou bolsonarista, mas eu tenho muitas críticas ao Bolsonaro, tá? Não é porque eu sou bolsonarista, eu votei no Bolsonaro, que eu não tenho crítica, eu tenho muitas críticas. Eu acho que ele se deixa atacar muito, ele não se defende, ele demora para se defender, tá? É como o Olavo de Carvalho disse, né? Ele não enfraquece os inimigos dele. E na política, você tem que estar sempre um passo à frente daquelas pessoas que querem se derrubar, né? E o Bolsonaro está deixando eles avançar muito, né? E como que ele poderia fazer isso? Colocar a boca no trombone. O Gilmar Mendes soltou um monte de preso da Lava Jato, esse outro carequinha aí, né, eu gosto de chamar ele de carequinha, ele foi apadrinhado aí pelo PSDB, pelo Temer, não tem qualificação nenhuma, foi advogado do PCC, né, ele tem que atacar com as mesmas armas, e agora está pagando o pato, né. Então eu acho assim, que o erro do Bolsonaro é deixar os adversários deles atacar muito e ele demorar para responder. Né, e quando responde mal, né? Não é daquela forma que a gente espera. Aí acaba causando esse tipo de repercussão, né? Mas eu gosto também de frisar, Fernando, Albuquerque, a todos que estão me assistindo aí pelo YouTube e ouvindo pelo rádio, que é o seguinte, né? O que está em jogo nisso tudo, né? O que eles querem com isso tudo? Na minha opinião, se eles quisessem ter prendido o Queiroz, já teriam prendido faz tempo. Se eles quisessem ter processado o filho do Bolsonaro, poderia ter processado faz tempo. Mas eles não querem ele. Eles não querem o Queiroz, eles não querem o Flávio, eles querem o Bolsonaro. Eles querem interromper o mandato do Bolsonaro. Por quê? Porque o que está acontecendo? Hoje, o STF se transformou, né, no maior epicentro aí de impunidade. Né? A gente viu aí o ex-ministro Sérgio Moro fazendo aquele trabalho fantástico de prender e processar aqueles bandidos da Lava Jato, e o que a gente assistiu foi o STF soltar quase todos, né? E o principal deles foi o Lula, né? Que acho que foi em 2011, o próprio STF, ele ratificou, né? Que poderia prender após segunda instância, mas até então o Lula não estava preso. Quando o Lula foi preso, né? O Lula chamou, né, o STF de acovardado, né? Vocês se lembram disso? O Lula falou que era uma corte acovardada e ninguém falou nada. Aí o que aconteceu em seguida? Eles foram lá e mudaram o próprio entendimento da prisão em segunda instância e libertaram o Lula, né? Então, o que está em jogo é que agora, no final do ano, o Bolsonaro vai nomear mais um ministro, né? Ou seja, esse sistema que foi montado no Brasil, sistema corrupto, cujo eu falo aqui, eu não tenho medo de ser preso, que participa o STF, porque nós temos uma corte, sim, corrupta, né? Só que não é investigado, porque ninguém investiga eles, porque eles são a corte máxima, né? O Bolsonaro vai colocar uma pessoa lá no meio desse sistema. E depois, acho que vai ter mais uma vaga, ou seja, vai ser 2. E se o Bolsonaro for reeleito, se eu não me engano, pode chegar a 5 vagas por indicação do Bolsonaro no STF. Ou seja, ele vai quebrar aquele sistema,
né? Porque hoje a quinta turma do Supremo Tribunal Federal é formada por praticamente lulista, né? É o Dias Toffoli, é o outro lá que agora está sumido, mas gostava de falar também pra caramba, o Lewandowski, né? Então, hoje o Gilmar Mendes, né? Então, esse sistema que o Bolsonaro vai quebrar com essas indicações, é isso que eles querem evitar, né? Eles querem derrubar o Bolsonaro até o final do ano para não correr esse risco dele indicar esses ministros e quebrar todo esse sistema que está instaurado no Brasil, que é a impunidade por causa disso dele. Na verdade, o sistema do STF só se quebra quando pararem de presidente indicar os ministros, né? Porque vai ficar o círculo vicioso é o mesmo, né? A minha opinião, quando as pessoas perguntam, né? O Fernando não dá a sua opinião, minha opinião é que o método para a escolha dos ministros tem que ser outro, né, Albuque? Não dá pra ficar, porque, fica chato eu julgar alguma coisa contra o Fernando. Ele que me botou aqui. Aí fica um negócio vicioso. Tem que mudar o jeito de fazer. Não é assim. Tudo bem, vai tirar. Dilma e Lula botaram 8. Daqui a pouco vão sair esses 8 e o presidente que estiver lá na frente vai botar mais 8 e vai ser a mesma coisa. A mesma coisa, né? O jeito, eu concordo com você, Fernando. O método tá errado. Eu concordo com você. Como é que eu acho que eu acho que do TJ, o problema é mudar esse método, né? Pois é, mas aí que tá. Essa que tem que ser a nossa luta. Seríssima. Não precisa de concurso. Fernando. Aí vira partidário, meu. Exatamente, fica partidário e faz o que quer. O cara dando um favor pro presidente, ele vai a favor do presidente. Né? Exatamente.